E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Udo na área, e nós vamos falar de história, claro, não podia ser diferente, a melhor matéria que existe, e nós vamos tratar aqui de um dos 5 temas que mais costumam cair na prova do Enem. Já falamos de 4 temas e chegamos ao 5º tema, que é Revolução Industrial. A Revolução Industrial, queridos, não é um acidente, tá bom? Os países que conseguiram realizar a Revolução Industrial, talvez eles não quisessem ou não soubessem onde eles iam chegar, mas certamente existe um modus operandi que permite a gente entender como que se chega até a Revolução Industrial. Hoje a gente sabe plenamente disso, tá bom? Vamos entender então quais são os 2 principais elementos que sem eles não se faz Revolução Industrial. O primeiro deles é o acúmulo de capital e o segundo deles é o conhecimento científico. Fundamental a gente entender o seguinte, que você pode ter capital, mas se não tiver conhecimento científico, você não sabe o que fazer com esse capital. E se tiver conhecimento científico sem o dinheiro, você não consegue converter suas ideias em atos, porque você não vai ter ninguém para investir na sua ideia. Ótimo, qual foi o país no mundo, o primeiro país no mundo a conseguir combinar esse conjunto de circunstâncias? Você sabe, eu sei, foi a Inglaterra. Foi o primeiro país a conseguir acumular capital e ter conhecimento científico. Como é que isso aconteceu? Primeiramente, a gente deve lembrar que lá na época da Rainha Elizabeth I, houve um investimento muito grande em pirataria. É isso mesmo, não a pirataria tradicional que você conhece, ou melhor, não a pirataria atual que você conhece, mas a pirataria tradicional que você conhece. Porque justamente esses piratas eram patrocinados muitas vezes pela coroa britânica para trazerem riquezas para a Inglaterra. E isso acabou proporcionando condições excelentes de acúmulo de capital para os ingleses. Além do mais, a Rainha Elizabeth I permitiu liberdade de comércio para a burguesia, que pôde acumular capital e enriquecer. Então, o que acontece? Quando essa burguesia enriquece, ela paga seus impostos corretamente e a bolsa, né, interna, o produto interno bruto, né, a geração de riquezas e o pagamento de impostos do país acaba funcionando, né? Então, tudo enriquece. Somado a um outro elemento fundamental, gente, que é o desenvolvimento técnico-científico. A Inglaterra é o primeiro país a desenvolver uma sociedade, uma comunidade de intelectuais, que é o que a gente chama de British Society, né, ou English Society, né, que é a Royal Society of Science, ou a Academia Britânica de Ciências. Inclusive, um dos presidentes dela foi o nosso querido Isaac Newton, tá? Que sofreu para conseguir entrar, inclusive. Né? Ele, justamente quando tentou entrar, foi competir lá com o Robert Hooke. Né? O Robert Hooke era o presidente e estava avaliando o trabalho do Isaac Newton. Bom, gente, nesse contexto todo, você acaba percebendo que está se desenvolvendo o conhecimento técnico-científico na Inglaterra. Os melhores cérebros da Europa queriam fazer parte da Academia Britânica de Ciências. E aí o que acontece? É de dentro da Inglaterra que começa a se desenvolver, por exemplo, o conceito da máquina a vapor. Tá? Que é apenas um dos grandes exemplos, porque nós vamos ter outros intelectuais, como Edmund Cartwright, James Hargreaves e o próprio James Watt, que são pessoas que eram técnicos, né? O James Watt, coitado, ele era um mecânico. Um belo dia ele recebe uma máquina a vapor e fala assim, bom, eu posso fazer isso aqui se movimentar. Ele avalia seriamente essa hipótese e ele vai trazer conceitos do Edmund Cartwright e do James Hargreaves que eram utilizados justamente no setor de produção de tecidos. E ele consegue transformar aquilo numa locomotiva. É muito interessante a gente perceber esse trabalho combinado que existia entre a física e o mundo prático, o mundo da produção industrial cotidiana. Tá? Então, gente, combinando esses elementos, a gente consegue compreender como que a gente chega até a Revolução Industrial. A Inglaterra, então, é o primeiro país a fazer a Revolução Industrial, descobrindo, então, como que conseguia fazer o mundo ficar aparentemente menor, né? Conseguindo chegar mais longe em menos tempo. Seguido por trás ali, logo atrás pela França, que vai conseguir fazer a Revolução Industrial lá no século XIX com Napoleão Bonaparte, com quase 200 anos de atraso com relação à Inglaterra, para você ver como que realmente a Inglaterra foi um país que saiu muito à frente nesse processo. E a gente nunca pode esquecer que, enquanto a Revolução Industrial estava acontecendo e sendo disputada entre os países europeus, os Estados Unidos no século XVIII já estavam sendo fundados com uma mentalidade industrial, pelo menos nos estados do norte. Mas essa já é uma outra discussão que vai acabar levando a gente à Guerra da Secessão, né, uma disputa entre o modelo industrial e o modelo agrícola, né, entre norte e sul dos Estados Unidos, com a vitória do modelo industrial. Beleza, gente?
Eu vou ficando por aqui, não deixe de fazer exercícios. Um forte abraço para vocês e sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau.